Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Aprendendo SQL do Zero. Nós estamos no vídeo 11 e nesse vídeo a gente vai ver como fazer contagens em SQL. A primeira função que a gente vai aprender de contagem é a função count. Ela serve justamente para contar quantos registros a consulta ou a coluna que a gente está pesquisando retornou. Pode ser utilizada para contar as linhas da tabela inteira ou apenas de uma certa coluna. Então aqui tem um exemplo, a gente contando todos os registros. Então, asterisco dentro da função count significa que a gente vai contar todos os registros que ela retornar dessa consulta aqui. Qual consulta? Da tabela orders, a gente vai puxar todos os pedidos que foram entre 100 e 150 reais. Então, na hora que o SQL fizer essa consulta, aqui no select a gente não vai puxar as colunas da tabela, mas sim a contagem de linhas que aquela tabela retornou naquela consulta. Então, entrando aqui, vamos fazer exatamente aquele exemplo. Então, select count all from orders. Primeiro, a gente pode dar um count all from orders para ver quantos pedidos no total nossa tabela tem. Então, nossa tabela tem 18.760 pedidos no total. Agora vamos colocar aquela cláusula where total between, ou seja, o total da compra foi entre 100 e 150 reais. Então, rodando isso, a gente tem aqui 5.499 compras que foram entre 100 e 150 reais. Beleza? Então, é assim que a gente usa o count com asterisco dentro. Ele vai contar todos os registros retornados por essa consulta. Beleza? A gente pode também contar apenas uma coluna. Nesse caso, vai dar no mesmo, porque todas as colunas estão preenchidas em todas as linhas. Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês, só para valer o exemplo, né? Então, tá aqui a coluna, todas as colunas dessa tabela. Então, ao invés de eu colocar um asterisco agora no count, eu vou colocar o nome de uma coluna. Por exemplo, a coluna total. Quando eu rodo, ele vai me retornar os mesmos 5.499. Agora, fazer um outro teste. Todo mundo. Vamos rodar em cima dessa coluna discount. Rodar em cima dessa coluna discount. Vamos dar um count discount. Quando eu rodo em cima dessa coluna, ele só me retorna 533. Por quê? Das 5.499 vendas que ocorreram entre 100 e 150 reais, eu só tive desconto em 533 delas. Beleza? Então aqui, olha o que eu posso fazer. Eu posso puxar essas contagens dentro de colunas separadas. Como por exemplo, eu posso dar um count all como. E aqui eu já vou usar um conceito que é o conceito de alias, né? Que é quando a gente renomeia uma certa situação. Aqui, ó, eu posso puxar aqui o count all, que é a contagem de todas as linhas, e o count distinct, que é a contagem só das linhas que possuem desconto. E puxando assim, ele me retorna as duas colunas. Só que olha o nome. O nome, ele atribui o nome da função que a gente usou, porque ele não sabe qual nome dá. Então, se a gente quiser mudar o nome, basta na frente da função, a gente pode colocar um ápice e dar um nome qualquer. Então, aqui vai ser contagem total e aqui vai ser contagem com desconto. Beleza? Então agora o nome das nossas colunas fica melhor de se entender e a gente conseguiu fazer aqui os dois tipos de contagem, tanto contagem de todos os registros, quanto contagem apenas de uma certa coluna. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer com count é fazer contagens distintas. Então, o count associado com a cláusula distinct, ele vai servir para contar quantos registros únicos existem em uma consulta ou numa coluna. Então aqui tem um exemplo, select count distinct state from people. Essa consulta exibe a quantidade de estados únicos
presentes nos endereços dos clientes da tabela People. Então, vamos lá entrar no nosso banco de dados e dar um Select All lá da tabela People. Esse é o resultado. Se a gente olhar a coluna State, a gente vê que tem muitos estados repetidos, né? Porque nos Estados Unidos só tem 50 estados. Então, muitos estados vão estar repetidos aqui. Mas se a gente quiser saber quantos estados distintos estão presentes aqui na nossa tabela, basta a gente usar o count associado com o distinct. E aí sim a gente coloca o nome da coluna, que é a coluna state. Beleza? Então, aqui está a resposta 49, que é a mesma resposta que eu coloquei aqui no exemplo. Então, para essa aula é isso. Nós vimos como fazer contagens em SQL, tanto de todos os registros de uma certa consulta, quanto de apenas registros únicos de uma certa consulta, e também registros de uma certa coluna, como na coluna discount, que era uma coluna que a maioria dos registros não era preenchidos, porque nem todas as vendas possuem descontos, beleza? Então, para essa aula é isso. Só voltando aqui nessa, eu queria mostrar um exemplo prático do para que a gente usaria contagens, né? Então aqui, por exemplo, a gente viu que tem 5.499 vendas, pedidos, né? No total, dentro dessa faixa de valores aqui, de 100 a 150. E desses, 533 foram com desconto. A gente pode usar esses números para calcular uma porcentagem de vendas com desconto, por exemplo. Fazendo como? Fazendo esse cara dividido por esse cara. Então, se eu dividir a contagem de vendas com desconto dividido pela contagem de vendas no total, eu vou ter o quê? Porcentagem de desconto de vendas, né? Vendas com desconto. E aqui ele vai dar esse valor porque ele está arredondando para um número inteiro. Mas vamos multiplicar esse cara aqui por 1,00, só para ele aumentar duas casas decimais na resposta. É uma tática, né? E aí a gente, usando Metabase, a gente pode vir aqui, clica aqui nessa engrenagem e altera o estilo para percentual. E olha que maneiro. Então aqui a gente tem o total de 0,097 ou 9,7%, né? A gente pode alterar também esse display para, ao invés de mostrar em número, mostrar em tabela. Feito. E aí ele vai mostrar aqui em formato de tabela, porcentagem de vendas com desconto. Quase 10% das vendas feitas são com desconto. Então, olha só, a gente conseguiu extrair uma informação relevante utilizando aqui o conceito de contagem. Agora sim, para essa aula é isso. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima.